Oi, eu sou a Lúcia Silveira Santos, eu sou tecnóloga em hotelaria por formação, me formei em 2000 pelo Senac de São Paulo, fiz meu estágio no Grande Hotel Campos do Jordão, trabalhei em alguns hotéis, depois eu fiz minha especialização em ecoturismo e outra especialização em lazer e animação sociocultural, também pelo Senac de São Paulo. Sou mestre em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi e sou professora da Universidade Federal Fluminense desde 2011. Antes eu trabalhei em outras instituições, todas particulares, e atualmente eu estou afastada para meu doutorado aqui pela Universidade de São Paulo, a USP, doutorado em turismo, e ano que vem estarei novamente com vocês aí na Federal Fluminense. Bom, então a partir daqui, vamos ver rapidinho novamente como é que fica uma reserva, né? Vou fazer então uma nova reserva. Que a gente pode fazer, de repente, em vez de fazer uma reserva, deixa eu ver aqui, ali, acho que a gente pode fazer um walk-in, Ah, seria legal. né? Então vamos clicar Uhum. aqui. Tá, então a gente já viu como é que faz uma reserva. Vamos fazer direto um walk-in para a gente ver como é que fica diferente, né? Então chegou aqui um hóspede, entrou um walk-in. Esse hóspede, ele quer um OH de qualquer jeito, ele chegou sem ter nenhuma informação sobre ele, então vou precisar Uhum. preencher todas as informações agora. E o único lugar que eu tenho disponível é a minha suíte presidencial, olha só. E ele é Então, rico. tem que ser, porque é só o que eu tenho disponível, né? Então, como ele é rico, ele é o Ari Fonseca, né? E aí, quando eu clicar aqui para venda, ele vai perguntar o que, que tem, lembrando que eu tenho aqui todos Uhum. os ícones, né, para checar Certo. tudo que eu tenho disponível. Ao clicar aqui para editar hóspede, ele vai me trazer a Ari Fonseca, adulto masculino, né, observação, ele é rico, né, a idade dele aqui eu posso colocar o cartão, dei um ok, né, ele vai ficar Uhum. sozinho aqui, confirmaram, né, a minha observação veio para cá, né? E aqui eu vou lançar a minha diária. Pô, mas é uma suíte presidencial, né? Pode custar o dobro da standard lá, ele vai ficar sozinho, um adulto, né? Certo. Então, são as mesmas informações que eu preencheria lá na frente, com a diferença de que aqui provavelmente eu já vou preencher muito mais informações, né? Isso. Eu vou colocar que ele é aniversariante só para vocês verem que vai aparecer um ícone diferente ali para mim, né? E quando eu tiver todas as informações preenchidas, eu clico em confirmar e olha lá, o Ari já Até mudou entrou, de cor. né? E ele tem um chapeuzinho de aniversário aqui, ó, que é um ícone diferente, né? Por quê? Porque ele Sim. está fazendo aniversário. Essas são informações importantes para a governança, né? Que pode deixar um mimo, um bombom, de repente, na cama dele, né? Uhum. No momento que for fazer a arrumação de quarto. Quer dizer, essas informações são informações interessantes para a gente entender a gestão desse hotel mesmo, né? E aí eu tenho, então, agora um quarto em amarelo e um quarto em azul. Então, qual é a diferença? A diferença é que esse quarto aqui está ocupado e esse aqui está previsto, né? Então, a reserva e o outro eu já fiz um walk-in. Então, a pessoa já fez o check-in, né? Agora, supondo que o Ayrton Senna chegou, eu clico aqui, ó, e quando eu clicar, vai aparecer uma aba escrito check-in aqui embaixo, né? Então, Certo. eu não tinha essa aba quando eu clico em reserva, tá? Uma vez que a reserva está prevista, aí sim, ao Uhum. clicar, eu posso ou cancelar a reserva, se eu não cliquei taxa de cancelamento nem nada também, não vai entrar nada no meu caixa, né? Ou Certo. clicar em check-in. Então, a Ayrton chegou, cliquei em check-in, já foi, né? O que, que seria a convenção? A pessoa chegou, eu confirmo a reserva, eu imprimo a FNRH, imprimiu, faz o pagamento dela, né? Porque hoje é feito dessa forma, e aí eu crio o meu check-in, tá? Bom, o Ari chegou, é aniversário dele, né? Ele tá lá no hotel fazendo uma série de coisas.
eu posso ir aplicando uma série de informações aqui também, né? Então, eu posso fazer uma alteração de quarto para ele não gostou do quarto que ele ficou, não é o caso, porque eu preenchi só 2, né? Mas eu posso criar uma série de coisas a partir daqui. E eu posso olhar o extrato, né, dele a qualquer momento. Então, eu venho aqui, ó, olho o extrato dele, né, e vejo que ele ficou aqui numa diária já cobrada, tá vendo? De R$ 250, e o saldo está em vermelho. Por que está em vermelho? Porque eu não recebi dinheiro ainda, né? A partir do momento que eu fizer aqui, de fato, que eu recebi o pagamento dele, aí vai ser possível clicar aqui em checkout, ó, que nesse momento não é possível. Não posso dar checkout de alguém que não pagou, tá? Aí, como ele está comemorando o aniversário dele, a primeira coisa que ele vai fazer é ir lá no frigobar e pedir uma batatinha, né? Então, eu vou colocar aqui uma batatinha, já vai vir os R$ 15, que é o que eu lancei lá no cadastro, né? Eu posso ter complementos, por exemplo, se ele pediu com cheddar, se ele pediu com bacon, né? Para colocar detalhes aqui, eu posso ter comandas, se eu criei lá nas minhas características também, eu posso ter comandas para que eu veja, por exemplo, o garçom, né? Quem que está vendendo, essas coisas podem ser interessantes também. Às vezes tem hotéis que têm passeios, né? Então eu posso ter aqui comandas para determinados passeios. Quando o concierge acaba vendendo alguma coisa, né? Que isso tudo apareça aqui e aí eu posso simplesmente confirmar, né? A partir do momento que eu confirmei, olha, apareceu lá no frigobar R$ 15 a mais e já aumentou o saldo dele aqui, que é o que ele vai ter que pagar, né? Supondo que a Ari já ficou bastante, já comemorou o aniversário dele, já foi à piscina, já fez uma série de coisas, né? Eu posso cobrar, porque, afinal de contas, ele não vai ficar aqui muito tempo, né? Essas formas de pagamento são formas de pagamento, de novo, que estão já no sistema, tá? Eu posso colocar aqui N formas de pagamento, cadastrar essas formas de pagamento, entendendo que a cada uma delas que eu for colocar, ó, ele vai criar novos campos para mim. Se eu cadastrei bandeiras de cartão, vai aparecer aqui. Se eu não cadastrei, não aparece, tá? Eu vou fazer, para facilitar a nossa vida aqui, que ele vai pagar em dinheiro. É um hóspede perigoso esse aqui, vai pagar em dinheiro. É um Detalhe não, hóspede suspeito. detalhe em dólar. Nem Olha entrou que aqui porque eu riqueza. botei o acento, mas ele vai Tá. pagar em dólar, tá? E, Lúcia, Oi. só pra gente, enquanto você está preenchendo, no caso desse walk-in, né? Então a gente não tinha nenhum cadastro anterior dele. Uhum. Uma vez ele se hospedando, esse cadastro ele fica salvo e isso já facilita, né, pra gente pro próximo check-in. Fica Em- salvo se a gente cadastrar com o CPF e tudo mais. Caso contrário, ele não Isso. salva. Ele Uhum. pede. Então vamos supor, né? Esse hóspede rico aí, se ele voltar novamente para o nosso hotel, nós salvamos, fica Uhum. muito mais fácil. Mesmo que ele seja um walk-in, a gente já consegue puxar o cadastro dele e facilmente esse check-in é feito, né? E fica até Isso. mais rápido. A gente pergunta, houve mudança de endereço, ainda é tal Isso. lugar? Não houve Confirma. mudança, é só clicar em imprimir, né? Então, aqui só para a Perfeito. gente verificar, eu vou confirmar. Ele vai dizer que confirma recebimento em dinheiro? Sim. Olha aqui, agora o saldo dele ficou 0 e eu posso fazer check-out, né? Eu vou colocar aqui, fechar essas abas, só para a gente poder verificar, né? Que aqui ele está ocupado. Quando eu faço o check-out, ó, ele já desaparece e já deixa o quarto liberado para vender de novo, né? Só que a gente tem que entender que, na verdade, esse quarto está vago sujo. Então, se a gente Isso. tivesse criado lá no sistema de governança essas informações, nesses cadastros, né, Uhum. eu poderia vender de novo, mas não para um walk-in, eu teria que aguardar aqui a limpeza da liberação desse quarto, tá? Então, Uhum. essas informações é que são legais. Quanto mais coisa eu inserir, por isso que eu falei, né, de serviços de salão, de serviços de frigobar, né, mais coisas eu consigo colocar aqui para depois, na hora que eu for olhar o meu faturamento, na hora que eu for olhar o meu quadro gerencial, né, eu ter essas informações de verdade. Então, ao longo de uma semana, que é mais ou menos o prazo que eu trabalhava com aluno, né, eu fazia assim, bom, hoje, vamos supor que eu desse aula na segunda, né, então hoje nós vamos fazer os cadastros. Na segunda seguinte, a gente faz as reservas,
todas previstas Uhum. para entrarem na segunda seguinte, né? Sim. Daí, na segunda seguinte, vamos fazer o check-in desse povo todo, vamos inserir várias coisas, né? Na semana seguinte, a gente faz o check-out de todo mundo e aí sim a gente vai para os relatórios gerenciais. Por quê? Porque esses relatórios vão estar muito mais complexos. Se eu só fiz, né, doaria aqui, eu não tenho uma complexidade nesse relatório, né, que vai aparecer aqui para mim. Sim. Mas é isso, esses mapas aqui, eles ajudam nesse entendimento, né, do que está acontecendo e como é que está funcionando esse fluxo, né? Para isso eu posso ter orçamentos de reserva aqui, venda balcão, o mapa de contas, ó, o mapa de contas vai me mostrar esse quarto agora vazio, tá vendo? E o quartinho azul aqui do Ayrton Senna cheio. O mapa de contas serve justamente para quando o pessoal de contas precisar só verificar extrato ou só fazer uma venda, não ter que entrar por lá para hospedagem. Ele abre por aqui, né? Aqui eu poderia ver todas as unidades, somente as abertas, tá vendo? Somente mesas, somente avulsas, né? Então, ele ajuda a gente também a entender a ocupação desse hotel. Aqui eu estou mostrando 2 unidades, mas imagina um hotel de 200 unidades, né? Então, para eu poder olhar somente aquelas que estão abertas, isso me ajuda a entender minha ocupação, né? Futuramente, como é que isso vai estar? Então, o mapa de contas traz esse tipo de informação e aqui eu conseguiria imprimir o extrato através do número da conta também, tá? É interessante para a gente poder ver o tanto de gastos que essa pessoa já teve aqui dentro. Tá? Eu tenho aqui também a possibilidade de olhar o caixa. Nosso caixa está bem pobrinho, nós estamos praticamente falindo, né? Porque a única coisa que entrou aqui até agora, né, foi a conta do Ari Fonseca, né? Mas é importante para a gente olhar, olha, os recebimentos estornados, né? O que veio de check-in, olha só, que eu tenho já a previsão, é que eu não cobrei o Ayrton Senna ainda, mas eu tenho a previsão, né? O que tem de check-out, né? As vendas, olha só, até agora eu vendi diárias de uma E batatinha, batatinha. né? Os cartões que Lúcia, entrou, né? Diga. eu acho também interessante a gente comentar, você falou, né? Então, enquanto não tiver paga a conta, a gente não finaliza o check-out. Mas como eu gosto, né, de brincar com hóspede suspeito, aquele hóspede que chegou sem bagagem e que de Sim, que é repente se perigoso. pirulitou ali, né, durante o período que ele reservou, como lidar com essa pessoa? Né? No ato do check-in, a gente cadastrou o cartão de crédito dele, né? A gente tem essa informação. E aí, para o check-out, Lúcia, como que a gente resolveria esse caso, né? Então, a gente não vai conseguir dar o check-out aqui, a gente vai ter que colocar alguma informação na hora da conta, como se tivesse um valor a receber, para que o quarto possa ser liberado, né? Mas isso aqui vai ter que ser encaminhado diretamente para a gerência. Então, para que serve isso? Até para proteger o recepcionista, né? O recepcionista não consegue liberar esse quarto sem o devido check-out. Ele vai ter que inserir isso na guia de informações, né? Bom, o hóspede foi embora, não foi encontrado por devido check-out. Ele vai ter que inserir isso na guia de informações e fazer um encaminhamento para o gerente. Uma das formas de fazer isso, que é, em geral, a que a gente usa mais no hotel, né, que não seja por e-mail, que seja uma coisa interna, é aqui no logbook. O logbook, ele tem essa função, que é de fazer um envio de informações para alguém daqui de dentro, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui acho que está só a agenda, não está aparecendo o logbook, mas eu já. Aqui, ó, está aqui, à esquerda, à direita. Tá vendo? É um livrinho. Né? Se a gente tiver os usuários cadastrados, a gente consegue enviar. Deixa eu ver se eu consigo fazer um cadastro de funcionário aqui, rapidinho. Se eu não conseguir, depois o Ari corta. Duvido. Vou clicar aqui em mais novo e vou inserir aqui governanta. PDV diária, confirmar. Pronto, tá lá. Agora eu tenho um funcionário chamado governanta. Deixa eu ver se eu consigo aqui. No logbook, quando a gente clica em logbook, ele vai colocar aqui as ações, tá?
e eu posso enviar uma mensagem para qualquer pessoa. Então, em destinatário, deveria estar aparecendo aqui para mim, nova, assunto, problema com hóspede, né? Na minha mensagem, hóspede do, sei lá, 45, chegou sem bagagem e saiu sem pagar, por exemplo, né? Enviar. Ele vai dizer que eu preciso do destinatário, não bastou o cadastro lá de governança, né? Vou precisar criar esse destinatário completo, eu acho que não basta colocar governança, sim. tá? Uhum. Mas é isso, o logbook Mas funciona existe para a isso. comunicação, né? Existe a comunicação. Eu preciso criar o cadastro lá primeiro para depois conseguir colocar. Perfeito. E aí você tem que assinar. O que acontece quando a gente faz esse envio? Aqui, ó, supervisor para supervisor, tá vendo? Não está aparecendo ainda a Uhum. governanta. Tá. O que acontece? Se a gente criar isso aqui, e isso é um exercício interessante de fazer também, Ari, se a gente cria, quando a pessoa entrar com o cadastro de governanta, a primeira coisa que vai aparecer para ela são todas as informações do logbook. Ela não consegue mexer no sistema Sem ler. sem olhar e assinar o logbook. Então, Legal. o recepcionista enviaria isso aqui para o gerente. A primeira coisa que apareceria para o gerente é isso. O gerente responde para o recepcionista, por exemplo, pode dar o check-out, coloca recebimento de tal forma, né? E aí sim o recepcionista consegue mexer. Então, essa sequência do logbook é legal também para isso. Acho que não bastou fazer o cadastro, eu vou ter depois que sair daqui e entrar de novo para aparecer. Mas o logbook é um recurso muito Tranquilo. usado, né, dentro do front, para comunicação interna. E é uma forma de você ter certeza que aquele funcionário leu o que você enviou. Depois não dá para dizer que você não passou o turno, por exemplo. Todas as informações, Sim. né, de problemas ou comunicação interna que aconteceram, por exemplo, no turno da manhã, vão ter que aparecer para o turno da tarde aqui no logbook. Né? Uhum. Então, não tem essa de não passei o turno. Quando chegar o funcionário, que ele logar com a senha dele, vai aparecer tudo que foi comunicado para ele ou para o setor dele. Né? Então, isso aqui é fundamental para a gente poder gerar aí novas comunicações e ter a confirmação dessas comunicações, né? Sim. Não são novas comunicações, mas sim confirmações de comunicação. Uhum. Então, não tem, não soube, não me passaram, não fui informado. Se não te passaram, realmente não vai estar no logbook. Então, o gerente desse setor sabe a quem chamar atenção também, né? Essas coisas É. são fundamentais. E esse tipo de prática, né, Lúcia, na nossa época a gente tinha o livro de ocorrências físico, que a gente anotava tudo, ficava na recepção, e o recepcionista, quando iniciava o turno, ele já acompanhava, né, o que foi escrito e descrito. Agora, com a informatização, isso, além de ser mais prático, mas a gente também espera que os recepcionistas, todo o tempo, né, no final ali do turno, ou ao longo do turno, ele faça o registro. Aí quem vai assumir não tem a desculpa de, eu não vi, não abri, não deu tempo ainda de olhar o livro de ocorrências. Não, mas você vai iniciar o seu trabalho sabendo o que aconteceu no turno anterior, especialmente para trabalhar com as pendências, né, o que ficou então do turno anterior para resolver agora. E aí, nesse caso, abrindo no sistema, ele não tem desculpa. Ele vai acessar, ele vai olhar, ele vai ver o que ocorreu para até iniciar o seu dia de trabalho. Né? Então, de repente, ele já começa pelas pendências, né? O que está para ser resolvido e segue a rotina, né? Exatamente. O que eu considero importante é que a gente sempre olhe para esse logbook como um instrumento formal. Porque eu sei que quando a gente tem, né, eu vou passar alguma coisa para o colega, a gente tende a dizer assim, aquele hóspede mala pediu tal coisa de novo, aqui é um instrumento formal. Então, também muito cuidado com o que a gente coloque, como a gente coloca essas informações. Elas têm que aparecer. É importante dizer que esse hóspede pediu de novo tal coisa, né? Mas Exatamente. é um instrumento formal. Então, E cuidado aqui na Lúcia, hora. e o cuidado, né, com o uso do WhatsApp.
Então, mesmo hoje em dia, a gente tendo tudo isso de recursos, a gente sabe que hotéis estão criando grupos dos setores ou do próprio hotel, e demandas estão surgindo nesse WhatsApp que não respeita a jornada de trabalho desse funcionário, que muitas vezes aparece ali, né, a demanda durante a folga, e quando a gente fala em 6 por 1, essa folga, ela é, né, algo assim a ser muito bem, né, utilizado. Então, assim, tem que trabalhar sim com o formal. Se existe essa comunicação no sistema, é por ela que a gente tem que fazer. Né? A gente sabe que na prática as coisas não estão acontecendo assim. Né? Eu falo especialmente pelo setor de governança, né, que vem acompanhando muito, e as demandas elas estão acontecendo assim. Eu fui para a prática profissional, e na minha época, quando a gente finalizava a arrumação do quarto, tirava o telefone, digitava o código para dar a liberação ali, né, e fora a parte manual de relatórios preenchidos que a gente encaminhava para a governanta. E hoje eu me deparo com o uso do WhatsApp. A camareira vai e manda um WhatsApp para a supervisora. Então não Não, né? dá, não tem como. E tem algumas alas do hotel, né, dessa prática que eu tive, que você tem sombras e aí não tem funcionamento, não tem cobertura de sinal e nem do Wi-Fi. E aí, como fica esse trabalho? Né? Então a gente tem que realmente preencher, sim, o que for físico ainda, mas utilizar muito o sistema para não ter nenhum problema, né? E o físico acaba sendo backup, né, Lúcia? Isso, não, e assim, hoje, mesmo dentro, vamos supor, se você tem o WhatsApp, então você tem acesso à internet. Então, mesmo dentro do hotel, que cada camareiro esteja com seu tablet, sabe, conectado ao sistema. O sistema serve para isso, né? Então, assim, não tem, a meu ver, não tem desculpa para usar o WhatsApp, porque se o WhatsApp funciona, o sistema também funciona, né? Coloca hoje todo funcionário para usar o sistema. Qualquer funcionário é capaz de usar um WhatsApp, então qualquer funcionário é capaz de usar o sistema. Óbvio que esse sistema não vai aparecer completo assim, né? Ah, se é o pessoal da camararia, o que precisa estar para eles é o status da UH e o logbook. Não precisa ter mais do que isso, né? Aí quando a pessoa sai, ela limpou o quarto, ela vai alterar o status da UH, é isso, né? Ou quando tem uma observação, ela vai ver essa observação que a governanta enviou, né? Solicita-se que vá imediatamente ao quarto tal. Isso chega de imediato. Então, essas informações não precisam e não devem estar no WhatsApp. Além do que, o WhatsApp é uma coisa pessoal, né? Acho que pode dar uma série de problemas também hoje em dia por conta da questão do RH, porque isso acaba sendo usado às vezes até fora do horário de trabalho, a pessoa continua recebendo informações no grupo. Então, esse é o tipo de coisa para a gente evitar mesmo. Acho que você está corretíssimo ali. Bom, só para mostrar aqui, eu estou criando aqui duas novas unidades, apenas para poder mostrar aqui um outro recurso que eu acabei não mostrando. Vou colocar aqui, ele tem as camas de solteiro, e vou colocar que ele é conjugado. Quando eu coloco que ele é conjugado, eu vou colocar um número de outro quarto aqui, né? Colocar que tem alguns itens só para aparecer lá para gente, confirmar, e vou mostrar aqui no nosso mapa de hospedagem aqui, que eu criei mais alguns quartos, tá? Coloquei ali uma reserva para chegar, e agora eu vou colocar uma nova reserva, porque às vezes a gente recebe famílias, né? E aí, quando a gente recebe famílias ou grupos grandes, a gente precisa colocar mais de uma UH para ser lançada numa única conta. Então, eu vou colocar aqui, acho que eu vou lançar já até como walk-in, para facilitar a nossa vida aqui, né? Aqui embaixo, ó, tem uma informação mais de uma unidade e tem outra informação que é mais de um tipo, tá vendo? Então, se eu colocar só mais de uma unidade, ele vai me disponibilizar aqui as que eu selecionei, standard, né? Se eu colocar mais de um tipo, ele possibilita que eu veja tudo o que está livre e também que eu possa colocar, por exemplo, alguém numa suíte, sei lá, frente mar e uma outra pessoa desse mesmo grupo numa suíte padrão, né? Convencional. Então, isso abre para mim a possibilidade de adicionar mais de uma UH aqui ao mesmo tempo. Então, eu posso colocar, por exemplo, essas duas, tá vendo? E aqui
eu seleciono, assim, separadamente. Né? Antes eu tinha que dar um duplo clique e ia aparecer aqui. Agora, quando eu coloco mais de um modal e mais de um tipo, eu não preciso colocar por meio desse duplo clique, eu posso determinar aqui. Se eu não tiver com isso selecionado, eu tenho a vantagem de que vão aparecer para mim aqui os ícones, né? Mas estando com isso selecionado, some, porque a informação não é mais de um só quarto, né? Então, a partir do momento que eu selecionar, tá vendo? Eu estou selecionando mais de um quarto, mais de um tipo, você não pode levar em consideração só o que está aqui, né? Certo. Aqui eu posso ter o histórico já de entrada do Pax, aqui também posso determinar um enxoval, né? O intervalo para Uhum. troca de enxoval. Então, eu acabei não mostrando isso tudo naquela parte inicial, mas é interessante. Então, se eu coloquei, por exemplo, só o travesseiro, aqui eu consigo ajustar, né, no meu enxoval, o que eu quero de diferente, o que foi solicitado a mais. É comum as pessoas pedirem mais travesseiro, por exemplo, né? Então eu consigo colocar aqui essas informações, a troca de enxoval. Então essa pergunta que você acabou de fazer, né, com relação à informação, por exemplo, para governança, para camareira, a gente consegue ter a partir daqui já, né? Desde a recepção, se for o caso, né? E aqui também, se tiver transfer in ou transfer out, também dá para colocar Uhum. aqui. Então, essa foi Certo. né, uma das coisas que a gente acabou não falando. Né? Posso Uhum. lançar aqui de novo, eu vou botar manualmente a diária, porque eu estou colocando em mais quartos, né? E vou Uhum. colocar um nome aí, dá um nome aí, tio Ari. Nossa, primavera. Então, a primavera está chegando no nosso hotel, né? Aí criei lá o grupo, olha, tá vendo? E aí a gente verifica que tem diferente, né? Já Certo. passa a ser um grupo de quartos, né? E tudo que for Uhum. lançado nesse grupo de quartos vai entrar para conta da mesma pessoa. Então, supondo aí, por Certo. exemplo, um casal, 2 filhos, né? Normalmente você lança para uma conta só. Então, esse é um exemplo aqui, mas podem ser várias outras coisas, né? Pode ser um grupo que a empresa paga, que é também bastante comum em hotéis, né, de empresa. E aqui eu consigo gerenciar a conta individualmente, porém, a visualização dela é como uma conta única, né? Porque na hora de fazer o check-out, vai ser o check-out um coletivo, vamos dizer assim. Então, aqui eu posso fazer edições coletivas, ó, aqui eu posso cancelar a reserva. Ah, não, nós vamos pagar individualmente. Acontece isso também, né? Nossa, Aí eu direto. posso vir aqui e retirar do grupo, tá vendo? A priori, check-in em grupo, check-out em grupo, mas eu posso retirar um desses quartos do grupo quando as pessoas chegam e depois que elas informam que elas vão pagar Que individualmente, querem pagar né? individual. A vantagem isso tudo é lançado quarto por quarto, então dá para fazer isso, né? O que eu enxergo aqui que é interessante depois trabalhar, né? Nesses faturamentos com o caixa, com o mapa de contas, ó, o resumo de contas, Uhum. tá vendo? Aqui eu Sim. consigo verificar os lançamentos, né, na área de faturamento, separadamente. Posso, quando eu for receber também, imprimir o recibo de pagamento, né? Comum as pessoas pedirem recibo, principalmente quando é para a empresa depois, né? Então precisa ter o recibo de pagamento aqui. Posso criar aqui controles, tanto para as bandeiras de cartão, quanto de programas de fidelidade, que podem ser interessantes se eu trabalho com hóspedes habitué, né? Posso fazer vendas diretamente, né? Balcão, ele vai abrir para mim a tela aqui pelo faturamento, da mesma maneira que eu posso, por exemplo, na hospedagem, fazer um check-in, que é direto, eu posso fazer uma venda balcão. Então, eu posso ter, por exemplo, um café da manhã que eu cobro no balcão. Eu posso ter um refrigerante que eu cobro no balcão. É comum, por exemplo, em hotéis pequenos, né? Como era o caso do Fórmula 1, virou Ibis Budget, né? E você desce na recepção e pede a bebida ali. Então, tudo é vendido a partir dali. É uma única pessoa, em geral, uma coitada de uma criatura que fica ali na recepção, vende Sim. tudo do hotel, né? E, Toda a e as conveniência, máquinas né? também, as máquinas agora à parte também, né? De você ter aquelas Também, geladeirinhas separadas, com os lanches, também. bebidas. Né?
aqui, esse é um recurso dos mais novos até, em 2014 não tinha, o software tem agora, né, que Ah, é o que legal. recurso do delivery, né, para você poder fazer solicitação de entregas, né, e aí você ter, por exemplo, um percentual calculado em cima dessas entregas, né, e aqui na aba gerencial, é que a gente tem os resumos financeiros do hotel. Então, aqui eu tenho o boletim de ocupação hoteleira, né? Eu vou colocar como se eu fosse imprimir, ele vai só preparar para impressão, e é Uhum. um instrumento que a gente ensina lá em Introdução à Hotelaria, né? Que Sim. mostra, que é obrigatório também, e que vai mostrar ao final do mês, né, o número de entradas, saídas de hóspedes e as UHs ocupadas. Eu vou colocar aqui Uhum. embaixo, né? Porque estamos gravando isso aqui no dia 19. Então, no dia 19, ele tem lá 6 entradas, né? Uma Uhum. saída, né? Aqui a gente tem o controle total, o número de hóspedes que ficou, o número de quartos ocupados, que é diferente do número de hóspedes, né? Então, para o dia 20, a previsão, para o dia 21, a previsão. Isso aqui, em geral, a gente imprime só quando encerra o mês, né? Esse aqui, ele está me mostrando, portanto, é um relatório parcial, né? Mas fechado o mês, a gente tem que imprimir isso aqui, e isso a gente junta com todas as FNRHs, né, do hotel. Então, é uma forma da gente ter aqui, não só um controle que serve para a Embratur, mas um controle que serve para a gente ter uma noção, né, de entradas, de saídas, de pessoas hospedadas, quantas UHs acabaram ficando ocupadas no mês, né? Ajuda bastante a gente também em termos de percentual de ocupação. Além do BOH, né, ele vai me fornecer o livro de registro de hóspedes, que eu não tenho nenhum aqui até Uhum. agora, porque não os incluí, mas é um livro que é comum, a gente costuma ter o livro de ouro também na recepção, né, Ari, quando recebe, por exemplo, uma pessoa, né, por exemplo, como é o caso do Frodo Bolseiro, do Ayrton Senna, as pessoas que a gente colocou aqui que são, né, VIPs ou que são importantes por alguma razão, a gente pede para assinar, fazer uma não só um autógrafo, né, mas um resuminho do hotel. Em geral, as pessoas colocam lá, agradeço ao pessoal do hotel da UF, né, porque pela nossa hospedagem, assina, esse a gente costuma deixar até em exposição, muitas vezes, no hotel, o E, livro de ouro, né, Lúcia, então, eu fico pensando, né, no contexto que a gente tem hoje, que tudo vira publizinha, eu fico imaginando o quanto esse livro de ouro, hoje a pessoa está querendo cobrar, né, para escrever nele, né? eu não Lógico, a gente duvido, não tem viu? mais esse piso, né? Mas Eu eu não acho, duvido, não, eu sou eu influencer, acho. né, e aí É, eu quero cobrar uma publizinha, eu acho bem possível isso, né, é bem de provável. identificar como oportunidade de negócios, né, no contexto 2023. Verdade, eu não pensei nisso, mas é verdade. Que É, vergonha. que vergonha, com Mas, enfim, certeza. Não, aqui a gente porque, pode, né, a gente pode, em vez de botar o livro de ouro, pedir para a pessoa para filmar, né? Para aparecer no Instagram do hotel, né? fazer uma publi pro hotel. Verdade. Tá difícil, né, Lúcia? Tá difícil. Eu acho que, assim, quem hoje está em atuação, não é o nosso caso, né? Mas a gente tem alguns alunos Uhum. aí, eles contam umas passagens É, complicadas, né? A quantidade é. de e-mail dizendo assim, ah, vocês não fazem permuta em troca de publi, né? Gente, vamos viver Pois de é, permuta, né? Um hotel não vive de é. permuta, isso não existe, né? Não, mas é que eu tenho um canal, eu tenho 10 mil seguidores, ou eu tenho 20 mil seguidores, né? E, Hum, lógico, tem hotel que faz publi e tal, mas em geral é você que procura, né, aquele influencer que você acredita que vai sim, vender o teu produto, não o contrário, né? é. Não tentar se vender pro hotel, mas tem muita gente que faz isso, né? É, não, e mesmo porque, né, o hotel, ele já tem uma imagem a zelar, então é ele que nesse processo do marketing, né, da publicidade, da propaganda, vai escolher quem ele quer vincular a imagem dele, né? Isso. Imagina só, escolhe uma pessoa, sei lá, um ex-BBB, que causou polêmica lá dentro e tal. E aí, você vai se vincular a esta imagem? Ou depois já saiu da casa, já está tentando, né, se consolidar numa carreira ali de, sei lá, personalidade da mídia, né, nova profissão. E aí dá uma declaração polêmica, isso já prejudica diretamente a imagem do hotel. Né? A Uhum. durabilidade desse tipo de campanha, de publicidade, vai ser mínima, porque a partir do momento que a pessoa der uma declaração polêmica, acabou, encerrou.
Então é muito complicado mesmo, né? O hotel tem que procurar e não o inverso, né? Isso. Eu acho também. Bom, só para a gente concluir aqui, então, Ari, aqui a gente tem, então, o resumo de lançamentos e recebimentos, né? Que a gente precisa, lógico, pedir a data, tá, gente? Não está aparecendo nada, porque você tem que dizer que data você quer. Então, se essa é a data inicial, essa é a data final, aí você aperta aqui e ele vai dizer, então, qual é o resumo. Até agora, só o Ari pagou, tá vendo? Mas tem um total a receber bem grande já, né? Eu também tenho as informações gerenciais de maneira geral, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o saldo inicial, total de entradas, de estorno, recebimento, saldo final, o que entrou em dinheiro, o que entrou em cartão, o que entrou, né? Como que entrou, se entrou faturado, né? Aqui eu tenho os indicadores hoteleiros, que são importantíssimos também, então, as UHs, né? Corridas ocupadas, indisponíveis, né, single, dupla, tripla e assim por diante, qual o total de packs, quais foram cortesia, a gente muitas vezes faz tarifas, né, para crianças pequenas, que são cortesia, então aqui vão aparecer quantos packs foram adultos cortesia, quantos packs foram crianças cortesia, né, diárias, médias, se com ou sem alimentação, se tinha café da manhã, almoço, jantar, tudo isso tem que aparecer aqui. Então, quanto mais cadastros eu tiver, maior a complexidade aqui também. E aqui eu tenho os Certo. indicadores, né? E para que servem esses indicadores? Para eu entender, por exemplo, quais são os meus pontos de venda que são mais favoráveis, para eu entender qual o setor, então se é o setor de A e B, se é o setor sei lá, de spa, se é um setor de lazer, qual que está gerando mais impacto, qual que está gerando lucro, isso tudo me ajuda aqui, né? E todos esses relatórios também eu posso imprimir. Também nessa aba gerencial, ele pode me dar os gráficos desses indicadores, né? Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui completo, gerar gráfico, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, a taxa Ah, de legal. ocupação, né? Que esses Uhum. gráficos podem gerar. Vocês vão ver que está super vazio porque a gente não tem nada aqui Sim, sim. de cadastro, né? De fato previsto. Mas eu posso olhar, por exemplo, um gráfico da minha diária média, eu posso olhar deixa eu olhar aqui o mês atual, vai, para ver se mostra, porque eu já criei alguma coisa, né, de receita de diária, não, coitado, não está entrando nada, né? Mas aqui eu Sim. tenho os gráficos com as receitas, deixa eu ver se eu consigo olhar aqui outros gráficos, né? Ele pode me dar aqui comparativo de um mês com o mês anterior, de um ano com o ano anterior, isso é bastante legal para a gente também ter uma noção de Legal. sazonalidade, né? Uhum. Da própria receita, ele pode comparar com o ano anterior, eu posso ter as diárias médias, então, com relação ao mês atual, com relação ao mês anterior, com relação ao próprio cadastro que eu criei, né? Então, eu posso ter aqui o resumo das minhas hospedagens por agente de viagem, por motivos da viagem, né? Por meio de transporte. Então, isso tudo também são informações importantíssimas para eu ver no que eu vou investir em termos de marketing, de propaganda, de próprio canal de vendas, né? Que é mais interessante. De repente, a TripAdvisor não vendeu nada para mim nos últimos meses e eu estou dando um desconto muito grande ali, né? Sendo que, sei lá, na Booking eu estou tendo muito mais venda, então faço essa modificação aqui, né? Esse é o tipo de informação que me ajuda, né? Posso também ter os gráficos internos, né, e externos, a análise do consumo interno, que é interessante também, né? Eu posso abrir, inclusive, consumo interno para funcionário, né? Tem um limite de consumo interno para funcionário aqui. A meta de venda que eu posso estabelecer para cada grupo de vendedores, né? Ou para cada tipo de vendedores. Posso fazer uma análise de clientes ativos e inativos, que é aquilo que a gente estava falando, esse cliente vem muito, então eu mantenho ele no meu cadastro. Né? Esse cliente não vem há mais de 10 anos, então talvez não me interesse aqui nesse cadastro mais, né? Então, a partir daqui eu consigo esse livro de registro de hóspedes, o boletim de ocupação hoteleira, né, a seleção dos hóspedes que eu posso fazer, né, conforme a chave de acesso ali do parâmetro,
que eu não vou certo. fazer aqui, porque eu não vou efetuar o cadastro no Ministério do Turismo, mas é assim que é feito. Lembra que eu Sim. comentei? A gente fazendo o cadastro lá no Cadastur, a gente recebe uma chave. A partir do momento que a gente tem essa chave, a gente consegue executar Uhum. remotamente, né, essa troca aqui com a Embratur, né? Legal. E aqui a gente pode reorganizar a disponibilidade, que é sempre interessante também. Quando a gente olha, às vezes, para o mapa e a gente tem quartos muito espalhados no hotel, às vezes não vale a pena, é melhor colocar todos no mesmo andar, porque você economiza, né? Por exemplo, luz, ou às vezes é melhor espalhar, porque você recebeu um grupo de adolescentes e aí é melhor jogar isso para um lado, enquanto você fica com, né, um pessoal mais família do outro. Então, esse tipo de informação a gente consegue a partir dessa aba aqui, que é a aba gerencial. Acho que esse é um resumo inicial, tá? E o software oferece muito mais informações, inclusive na área de A e B, que é uma coisa que eu não usei muito até hoje com os alunos, mas sei que oferece. Dá para a gente fazer cadastro de mesa, de garçom, de produtos, né? E aí poder olhar os estoques, né? Que é sempre interessante também ter essa noção de estoque, de Sim, sim. serviços, de produtos. Por isso que eu falei, acho que seria legal ter esses Uhum. cadastros e ter o sistema lá no laboratório de AIB, né? Aqui Uhum. dentro de financeiro, veja, é a mesma coisa que a gente tem em gerencial, só que se a gente criar um cadastro só para o pessoal de financeiros, quem vai ter disponível isso aqui, por exemplo, é o pessoal de auditoria para cima, De né? Que auditoria. vai conseguir olhar os movimentos, que vai conseguir olhar os relatórios, né, completos. E aqui o setor Uhum. de estoque também dá para a gente ver as movimentações de estoque, relatório e fazer as requisições de novas compras, né, a partir desse estoque. Aqui na aba útil, na verdade, o que a gente tem são ferramentas de suporte e de backup, né? Aí é uma questão de estabelecer com os funcionários, por exemplo, no final do dia, o pessoal que vai fazer auditoria, antes de fazer, tem que baixar o backup, né? Então, aí você cria uma sistemática, né, para poder garantir alguma funcionalidade aqui para o próprio sistema, para você poder recarregar no dia seguinte, porque sempre pode dar problema. Eu considero um sistema bastante completo, não é complexo, ele é muito legal por ter opção em português, acho que funciona para o que a gente quer no dia a dia, de sala de aula, com os alunos, para ter uma visualização de um sistema. Acho que também é Sim. interessante que eles brinquem um pouco, né, para É. verem as ferramentas, para verem essas funcionalidades todas, mas acho que não tem como isso funcionar legal se os cadastros não estiverem bem feitos. Então, partir de uma ideia de hotel, né? Que tipo de Uhum. hotel esses alunos imaginam? Vamos imaginar o que? Um hotel de negócios, um hotel de lazer, qual é a capacidade, quantos quartos, que tipos de quartos, o que vocês acham interessante ter, né? E até mesmo as perguntas complexas que, de repente, às vezes a gente não pensou, né? Uhum. Então, vai vir, por exemplo, uma manicure, uma babysitter, né? Como é que a gente vai cadastrar isso aqui? Então, a gente tem que pensar nesse produto, nesse serviço, qual é o valor que de fato vai ficar para o hotel? Porque se eu lanço lá, né, R$ 120, mas na verdade são só 20 que vão ficar para o hotel, né? Eu preciso mexer nesse tarifário, preciso cadastrar essa pessoa como um fornecedor, né, externo. Então, é tudo muito possível dentro do software, mas gera esses trabalhos de cadastro e que fazem parte do nosso dia a dia. Lógico que dentro do hotel não é recepcionista que mexe com isso, mas a nossa visão como tecnólogo em hotelaria não é a de recepcionista. É isso que é importante. A gente está dentro do front office enxergando uma parte de um todo. Quando a gente está lá dentro de alimentos e bebidas, a gente está Exatamente. enxergando uma parte do todo. Né? E o software oferece a possibilidade da gente olhar a nossa parte, mas também de olhar o todo. Eu acho que para isso ele é bem funcional. Gosto bastante, acho que foi uma boa aquisição para o programa. Sempre agradeço o pessoal do ADMH, porque foi uma equipe muito gentil lá da Bahia, que ofereceu a gratuidade do software para a nossa universidade, para que os nossos alunos possam ter uma visão, né, de um sistema por uma primeira vez, e quem
sabe, se amanhã eles forem empreender numa pequena pousada e tudo mais, também usarem esse software. Sim, sim. Existem muitos softwares hoje, todos mais ou menos com a mesma cara, todos mais ou menos com a mesma função, e ele é bem completo. Eu particularmente gosto bastante. Muito bem, Lúcia, que aulas, são aulas no caso, né? Eu te agradeço imensamente porque, como você falou, né, é uma parte que a gente está apresentando para os estudantes, mas eles, como egressos, né, do nosso curso, eles vão ter uma visão muito mais global, né? É isso que a gente espera do tecnólogo em hotelaria da UF, é o que o mercado espera, né, que eles tenham essa visão mais global, mesmo a partir das partes, eles conseguem, né, no caso, ter uma visão muito mais ampla e no caso do uso do sistema, um entendimento que vai muito além daquela rotina diária do front office, né? De estar ali como recepcionista. O entender o porquê, como as coisas chegaram ali naquele sistema para fazer, né, a reserva, para fazer depois, né, todos os passo a passo ali de quem realmente está hospedado, né? Então, acho que isso vai contribuir muito, e eu só agradeço, né, essa parceria mais uma vez. Com certeza os alunos vão querer, né, futuramente uma palestra, um telecurso diretamente com eles, mas a gente vai respeitar aí a tua licença do doutorado. Estamos com saudades da professora Lúcia, e em breve você já volta com a gente, né? Saudades Tá de passando dar muito aula rápido, também. né? Tá passando muito Tá, rápido. infelizmente, preciso de mais uns 2 anos para terminar esse doutorado. Eu imagino, Lúcia. Então é isso. Então, muito obrigado e até uma próxima videoaula. Eu que agradeço. Deixa eu parar a gravação, então. Tá joia. Obrigado, Lúcia.